Bom, vamos lá? Desculpem, mas é que encontramos um dispositivo que tinha grampeado o meu telefone, a câmera e estava fazendo uma escuta paralela. Os únicos que podem escutar são as autoridades de 60 países e o satélite. Bom, hoje é terça-feira, 30 de junho de 2020, hora 8 horas e 54 segundos, 54 minutos da terça-feira, 30 de junho de 2020. Atenção, atenção, juízes em campo, atenção, 60 agências de inteligência, atenção, atenção, satélite. Já temos o posicionamento de todas as diretrizes e também a identificação em 183 países, os bancos centrais que fazem parte da cava escura, ou como vocês quiserem chamar, Rothschild, Illuminati, Nova Ordem Mundial. Já descobrimos todas essas posições. Os que nos têm aqui no momento no Brasil são as revelações que, pelo fato de eles saberem que o Senado, a Câmara de Deputados e principalmente o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, eles alegam que, sendo 183 países, ninguém vai poder deter a autonomia do seu poder. Grave engano. Já chegamos na ONU, já chegamos na OMS, já chegamos na OEA e agora estamos fazendo os confiscos nos bancos domésticos em 183 países. Já também os bancos centrais, todos confiscados. Ou seja, tiramos dele o poder para que apliquem esses dinheiros em atividades ilícitas dos Rothschilds, dos Illuminati. E também estamos procedendo a prisões. No dia 15 do mês de junho de 2020, foi perpetuada a abertura dos inquéritos que o Exército dos Estados Unidos, conjuntamente com a Suprema Corte Mundial da Suprema Corte Penal Mundial, dos exércitos das nações, fizeram vasta e incessante compilações de dados. E estes dados levaram a vastos processos inseridos em crime de todas essas nações. E quem teve a sua participação, e principalmente foi o seu articulador, está sentenciado à pena da lei marcial, que é morte por injeção letal, ou eles são agora, como é que se diz? Liquefeitos. Eles são, liquefeitos, é uma liquefeitos, eles são transformados em líquido, entenderam? As pessoas agora não são mais cremadas, agora elas são
produzem, elas são produtos químicos, elas são feitas água, elas são liquefeitas, elas morrem através de são liquefeitos, desaparecem, tá bom? Então vamos lá ao relatório do Brasil? Então vamos lá. Nós estamos enquadrando o Supremo Tribunal Federal através do seu principal membro, que detém uma única representatividade dentro do Pleno da Corte, conhecido como o senhor Alexandre de Moraes, e também Celso de Mello, e também Dias Toffoli. Estamos colocando eles com a denúncia já tipificada em crime de lei marcial. Tudo isto consta através de várias investigações. Como este procedimento no Brasil, o Brasil zeloso das leis, ele quer tratar do assunto através da democracia, posto que os partidos de esquerda no Brasil, eles foram eleitos, ou seja, os ditadores do proletariado, partidos comunistas do Brasil, eles foram eleitos numa democracia, coisa totalmente utópica, bizarra, como um partido que ele entra pela revolução armada, pela tragédia de guerra ou de imposição de regime autoritário, de submeter o proletariado a que seja governado por um ditador comunista, faz parte de uma democracia. Pasmem, no Brasil isso está acontecendo. Então, como este processo, eles determinam que eles são e gritam quando são interpelados para serem tomadas diretrizes, eles chamam a brava voz, queremos democracia. Então nós vamos dar democracia para estes elementos, que são vermes, que são assassinos e que eles querem se escapar como sabonete molhado. Então temos a denúncia feita à Procuradoria-Geral da República, ao senhor Aras, que estabeleça a denúncia imediata ou será enquadrado no artigo de responsabilidade penal ao Senado Federal pelos crimes perpetuados na Lei 9.608 de 1946, artigo 7, inciso 1º. Nós estamos impetrando a PGR. Está ouvindo, senhor Aras? Está me ouvindo? Eu, juiz corregedor, Oscar Aníbal Tchapano, em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana, estamos lhe determinando que o senhor faça a denúncia no Senado Federal contra o senhor Alexandre de Moraes, Celso de Mello e Dias Toffoli. E certeza temos dois fortes candidatos, Alexandre de Moraes e Celso de Mello, enquadrados na Lei 9.608
de 1946, artigo 7º, inciso 1º. O inquérito de Alexandre de Moraes, inquérito ilegal evocado pelo senhor Alexandre de Moraes, contrário à Constituição Federal e às leis ordinárias, que é esse inquérito que os senhores colocaram com o nome de fim do mundo. Ele também está inserido nos crimes de busca e apreensão em casas de brasileiros que não têm foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, inciso 1º. A, B, C e D da Constituição de 1988. E também no crime de inquérito sem o Ministério Público. O senhor chegou atrasado, como também chegaram atrasados todos os membros do Pleno da Corte, que se pronunciaram a uma só voz constitucional. É inconstitucional e é um crime que ele é continuado. Então, esse crime continuado, ele se estende a também todo o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, inclusive Vossa Senhoria, senhoraras, porque não pode ser um crime contumaz, é um crime contumaz. Também temos, pela Lei 9.608, de 1946, artigo 7º, inciso 1º, a denúncia que o senhor tem que levar para o Senado e para a Câmara dos Deputados e para quem for, se o senhor não levar, o senhor vai estar prevaricando e vai estar enquadrado dentro da mesma sorte. Celso de Mello, por enquanto enquadrado na Lei 9.608 de 1946, artigo 7º, inciso 1º. Estamos já averiguando a sua participação como espia e também sabotador ao serviço secreto da China. Celso de Mello, ele está enquadrado em crime da Lei de Segurança Nacional, divulgar vídeo secreto, classificado como secreto. E o Dias Toffoli, como avalista desta situação insustentável. Então, senhoras, com todos os meus respeitos, a minha admiração, a sua compostura, não tem arreglo. Não há arreglo. O senhor tem que proceder conforme é determinado a intimação internacional. O senhor está intimado internacionalmente. E o senhor sabe o que é isso, não é? Muito bem. Então não vem aqui o executivo a dar piruada, não vem o legislativo a dar piruada e muito menos o judiciário que está inserido na denúncia internacional. O senhor vai ter que proceder de imediato e todo aquele que se opor no Senado Federal ou na Câmara de Deputados, entraremos com a lei marcial vigente
a lei antiterrorismo, aprovada no Brasil, e também a lei de confiscos de ativos financeiros de todos estes participantes. O senhor entendeu, senhor Aras? Estamos entendidos, senhor Aras? Com todo o meu respeito e admiração, Amiticure. Proceder já. Já, sabe o que é já? Então, para quem teve uma boa noite de sono e tenha um bom dia nesta terça-feira, 9h10 da manhã, do dia 30 de junho de 2020, eu peço a todos os brasileiros livres e principalmente a todos os bacharéis em direito que, com certeza, vocês não fazem parte do sindicato do crime, que é a OAB. Ela não é uma autarquia, ela é simplesmente um sindicato do crime. Comprovado. Sindicato do crime. A sua carta não procede, a sua carta de registro é apócrifa, não tem vigência legal, deve ser cassada. Se o senhor Aras, também quer fazer essa gentileza, nós lhe somos gratos. Pode cassar o sindicato da OAB porque não representa em absoluto os bacharéis de direito e muito menos os operadores da lei. Porque não há ninguém que interpele o juiz perante a acusação do advogado que se sente aviltado, constrangido, desafiado e também delipendiado do seu direito de exercer a profissão. Então, vamos proceder a colocar ordem nessa casa. Já. Então, o Supremo Tribunal Federal está enquadrado em múltiplos crimes inconstitucionais. O que levantou a denúncia internacional é justamente deste elemento enquadrado no tráfico mundial de drogas, advogado da célula conhecida como Comando da Capital, que ele faz parte e que os membros do Comando da Capital não estão satisfeitos. Arguídos, os membros do Comando da Capital querem a cabeça do Alexandre de Moraes. Já visto e com o relatório em sigilo, as 60 agências de inteligência dos seus procederes em favor desta célula do narcotráfico. E também o Celso de Mello, denunciado como espia e sabotador, já a curso de denúncia internacional. Muitíssimo sério, muitíssimo sério. Ele perpetuou
há décadas, a Vale a funcionar por medida monocrática, nunca julgada pelo pleno da corte. A Vale, ela faz prospecção de minérios por uma medida monocrática, não julgada pelo pleno da corte do Supremo Tribunal Federal da República do Brasil. Crime perpetuado de espionagem e sabotagem, contrabando. E o Dias Toffoli, mentor desta trama, fazendo obstrução ao COAF em 700 processos do COAF, que levou a uma investigação de 183 países do narcotráfico, e que nós devemos agradecer ao senhor Dias Toffoli, bom patriota. Nos deu também o caminho das pedras para dissuadir os crimes perpetuados contra o território da República Federativa do Brasil e contra os brasileiros. Senhor Aras, muito trabalho em uma pouca ação. É só o senhor encaminhar o pedido ao Senado Federal ainda hoje. Melhor sorte não desejo a ninguém. Não aceita piruada do Executivo, do Legislativo, muito menos do Judiciário. É uma determinação internacional. Por favor, senhores brasileiros, repassem isto o máximo possível. Tenham todos um bom dia e todos tenham fé, porque já foi tudo descoberto. A nova ordem mundial, a China caiu por terra, a ONU caiu por terra, porque ela foi criada justamente para perpetuar o genocídio da humanidade. É uma casa que foi estabelecida para controlar a população do planeta. E eles praticam o genocídio, utilizando a OMS, a OEA e os países membros. Tudo descoberto. Por favor, repassem isto o máximo possível. Que o Senhor Deus esteja com vocês, com todos nós. Lembrança aos homens livres. Repassem isto o máximo possível.